Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde. Hoje, vamos retomar aí com o nosso plano de falar sobre os direitos, da pessoa com deficiência assegurado no Estatuto da Pessoa com Deficiência, A Lei 13.146 de 2015. E hoje nós vamos falar sobre o quinto direito, que é o direito que nos asseguram a moradia. Então vamos lá. No artigo 31 desta lei, fala assim, a pessoa com deficiência tem direito à moradia digna. O que significa digna? Uma moradia boa, Uma moradia assegurada, uma moradia digna, uma moradia que nos defenda, Que seja uma moradia com uma casa com qualidade, vamos dizer assim, Não uma casa luxuosa, mas uma casa na qual a gente se sinta seguro, Que atenda as nossas necessidades, ok? Então, essa pessoa ela é assegurada a essa moradia digna dentro da família natural, O que é a família natural? É aquela família que é o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, a sua irmã, E a família substituta, que pode ser ou a pessoa que adotou você, A pessoa que está substituindo literalmente a sua família, que é, vamos dizer aí, a família biológica, Então, a família substituta é a família que está substituindo a sua família no atual momento, Existem muitas pessoas que moram na casa dos amigos, nas casas dos primos, Na casa do cônjuge, Que é o atual companheiro ou companheira, Então, essa é a família substituta, tá? Então, ou pode também morar desacompanhada, A pessoa pode morar em uma residência inclusiva, que a gente vai falar também sobre residência inclusiva depois da gente terminar o nosso assunto dos direitos. Vou falar um pouquinho também sobre a residência inclusiva para a gente estar entendendo um pouquinho do que é, tá? Até nesse slide vai ter um resuminho para a gente estar entendendo. Aí também fala assim, o poder público, que é o Estado, ele vai ter que ter programas e ações estratégicas. Então, ele vai ter que fazer alguma coisa para apoiar a criação e a manutenção de moradia para a vida independente da pessoa com deficiência. Vai ter que arrumar estratégia para que esse direito seja assegurado. A proteção integral na modalidade de residência inclusiva será prestada no âmbito do SUAS à pessoa com deficiência em situação de dependência que não disponha de condições de autossustentabilidade, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos. Aqui fala um pouquinho de como que o porquê da pessoa ir para residência inclusiva, A pessoa que vai para residência inclusiva é aquela pessoa com deficiência que não tem vínculo com nenhum familiar. A pessoa, ela não tem vínculo com pai, com mãe, com tia, com irmão, ela não tem ninguém por ela. E ela não tem como morar sozinha, ela não tem condições de se cuidar, Não tem sustentabilidade, autossustentabilidade. Então, ela vai para residência inclusiva, Então, aqui nesse inciso, fala quando que essa pessoa vai, Que é só quando ela não tem vínculo com ninguém. Os vínculos dela estão rompidos com a família, tá? O que é uma residência inclusiva? Vamos fazer um resuminho assim para a gente estar entendendo o que é a residência inclusiva. A residência inclusiva
é uma unidade que oferta serviço de acolhimento institucional. O que significa o serviço de acolhimento institucional? É um serviço onde a pessoa mora, onde a pessoa fica, tá? Por exemplo, a gente tem a casa de acolhimento institucional de crianças e adolescentes, a gente tem a casa de acolhimento institucional, né? Que a gente mais conhecido como asilo, né? Que são onde os idosos ficam quando eles não têm onde ficar, quando eles não têm condições da família para estar protegendo eles. E a gente tem também a residência inclusiva, que é um lugar onde as pessoas com deficiência ficam quando não tem ninguém por elas. Então, no âmbito da proteção especial da alta complexidade, né, do SUAS, para jovens e adultos com deficiência em situação de dependência que não disponham de condições de autossustentabilidade ou de retaguarda familiar, que não tem com quem contar, tá, gente? No artigo 32, ainda sobre a moradia. Nos programas habitacionais públicos ou subsidiados com recursos públicos, a pessoa com deficiência ou o seu responsável goza de prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria, observando o seguinte. Aqui a gente pode dar o exemplo aqui de fartura das casas do CDHU, né? As casas do CDHU teve uma porcentagem e que muitas pessoas aqui do grupo foram beneficiadas, né? Que foi de ganhar essa casa, de entrar nessa porcentagem que temos destinado para as pessoas com deficiência, que é uma porcentagem de 3%, ok? É um direito, né? Então, que está dentro da moradia. E também a gente tem um direito assegurado, além da pessoa ganhar, ela precisa ganhar essa casa não em lugares difíceis de acesso. Por exemplo, vai ter a casa numa subida, num lugar, numa esquina que não dá para entrar com facilidade, uma pessoa que usa a cadeira de roda. Então, além dela ter, se é assegurado esses 3%, então dela ter uma probabilidade maior de receber essa casa, ela tem que receber essa casa em um lugar acessível, tá? Um lugar de fácil entrada, tá? Então, vamos lá. Agora, também vamos falar sobre o inciso que fala assim, ó, o direito à prioridade prevista deste artigo será reconhecida a pessoa com deficiência beneficiária apenas uma vez. O que isso significa? A pessoa que ganhou essa casa ou que conseguiu essa casa, né? Porque a gente fala ganhou, só que a gente paga, né, por essas casas. A gente paga um valor menor, mas ela tem um custo todo mês. Então, a gente fala ganhou, mas não é bem ganhou, né? Então, e ela é beneficiada uma vez só, essa pessoa. Por exemplo, ganhei agora as casinhas. A casinha, né? Que a gente chama de casinha, mas ganhamos agora a casa. A gente ganhou no ano de 2020 e vamos cuidar. Porque é só uma vez que a gente pode participar desse benefício, né? Desse benefício que a gente recebeu. Aí no inciso 2, fala assim, nos programas habitacionais públicos, que é o CDHU, né? Os critérios de financiamento devem ser compatíveis com os rendimentos da pessoa com deficiência ou de sua família. O que acontece? Você é uma pessoa com deficiência, ok. Só que você, além de ser uma pessoa com deficiência, você tem que entrar nos vamos dizer assim, nas regras que o CDHU, por exemplo, né, fez lá.
a renda per capita, tanto do salário mínimo, não pode ser uma pessoa que tenha uma renda maior, então não basta ser uma pessoa com deficiência, ela tem que estar conforme as regras desse conjunto habitacional, tá? Então, por exemplo, eu sou lá e meus pais ou as pessoas que moram comigo, a renda per capita da minha casa é de 10 salários mínimos. Eu não posso entrar nesse sorteio do CDHU, entende? Além de ser uma pessoa com deficiência, eu tenho que estar no parâmetro ali das regras do sorteio, ok? Caso não haja pessoa com deficiência interessada nas unidades habitacionais, essas casas vão ser disponibilizadas para as outras pessoas que não têm deficiência, caso não tenha pessoas que estejam nessa contagem, né, com deficiência. Eu acredito que isso seja bem difícil de acontecer, né, mas está assegurado na lei que pode ser que aconteça. Então, o que a gente entendeu, né? Vamos ver aqui no artigo 33. Ao poder público, que é o Estado, compete adotar as providências necessárias para o cumprimento do disposto do artigo 31 e 32 dessa lei. Ou seja, o que a gente acabou de falar, o Estado ele tem que assegurar, tá? Se tá na lei é porque é nosso direito. Por exemplo, nessa lei fala que precisa de 3% direcionado para as pessoas com deficiência. É 3%, então tá assegurado que é 3%. Não é 1, não é 2, não é 5, é 3%. Então o Estado ele assegura para que essa lei aconteça. E isso a gente pode dizer que acontece mesmo, né? Até porque, como eu disse no começo do vídeo, existem muitas pessoas aqui, alunos da APAE, que conseguiram se beneficiar do CDHU, né? Dessas casas, por conta da deficiência. Então, não tem como a gente falar que isso não funciona, porque funciona. Então, divulgar para os agentes interessados e beneficiários a política habitacional prevista na legislação federal, estaduais, distritas e distrital e municipais, com ênfase nos dispositivos sobre acessibilidade. Então, esse foi o nosso tema de hoje, né? Finalizamos a moradia e eu espero que vocês tenham gostado e que vocês visualizem mesmo esse direito que vocês foram assegurados, ok? Qualquer dúvida pode mandar no grupo que a gente fala sobre isso, tá? Se vocês não entenderam alguma coisa, se ficou alguma coisa confusa, vocês podem falar que a gente tira as dúvidas de vocês, ok? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam se cuidando, espero que vocês estejam usando a máscara, ficando em casa, lavando as mãos, tá? Espero de coração que vocês estejam bem. Um beijo para vocês.